Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo inicialmente no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 19, versículos 17 e 18. Assim está escrito: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre três visões de Cristo. É claro que ao longo da palavra de Deus, nós vamos encontrar muitas visões a respeito de Jesus, a maneira como as pessoas veem a Jesus. Porém, vou basear-me em três versículos da Escritura, falando sobre três visões de Cristo. Como nós sabemos, o trabalho de Jesus foi um trabalho fundamental, importante, necessário e indispensável. E não havia quem pudesse realizar o trabalho senão o próprio Senhor Jesus, que como Deus despojou-se da sua glória, permitiu-se, em obediência ao Pai, assumir a forma humana, e na forma humana ele viveu entre nós, identificou-se, sentiu as nossas dores, colocou-se na condição de ser o libertador, conforme a promessa de Deus que desvendou-se por todo o Antigo Testamento. E quando chega já no finalzinho da dispensação da lei, depois de 400 anos do silêncio, Deus levanta João Batista como o anunciador da vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus, e ele apresenta Jesus às pessoas e as pessoas começam a seguir a Jesus. E tudo que Jesus fazia trazia alegria, graça, contentamento, paz, segurança para as pessoas. Mas em nenhum momento Jesus deixou as pessoas iludidas. Ele sempre disse que ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para assumir o nosso lugar e entregar a sua vida, o seu corpo em sacrifício a Deus. Isto seria concretizado através da morte, que começaria com a prisão, os julgamentos, a crucificação, a morte de Jesus, o sepultamento e, consequentemente, a sua ressurreição e após a ascensão do Senhor Jesus. Então ele sempre estava enfatizando este ponto, que era necessário que ele fosse entregue nas mãos dos homens para que ali ele cumprisse a vontade de Deus. Quando estava chegando os últimos dias de Jesus aqui na terra, ele intensificou diante dos seus discípulos alguns conselhos, preparando, orientando, dando a entender, mostrando a necessidade do que ele deveria fazer e que era melhor ele entregar a sua vida do que permanecer fisicamente com os discípulos, porque fisicamente ele estaria limitado a estar em um lugar por vez. Mas uma vez que ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, ele, como Deus, voltou à sua eterna glória, ele pode habitar em todo e qualquer lugar. Não há nenhuma barreira, não há nenhuma limitação para o Senhor Jesus. É como uma parábola que ele disse: se o grão ficar na mão, fica ele só. Mas se ele, caindo na terra, morrer, ele vai dar muito fruto. Foi a realidade da vida de Jesus. Ele, vivo entre nós fisicamente, era limitado, como homem. Então precisava que ele cumprisse a vontade de Deus, conforme estava já estabelecido desde antes da fundação do mundo, e que após isso, então, na sua glorificação, Deus o Pai o receberia ao seu lado e ele continuaria a obra agora, não mais que ele estava fazendo aqui,
mas a intercessão. Porque quando Jesus veio aqui, ele desempenhou a obra de um profeta de Deus. E quando ele fazia as operações, os milagres, as curas, chegou a determinada cidade que as pessoas disseram: hoje vimos prodígios, Deus visitou o seu povo, um grande profeta se levantou entre nós. Eram estas as expressões com respeito à pessoa de Jesus. Então ele veio para abrir o entendimento das pessoas, para mostrar a elas qual era o plano de Deus, que Deus tinha estabelecido, mas não ocultou que ele precisaria ser entregue, porque ali se concluiria o plano de Deus, como na verdade aconteceu quando Jesus deixou-se levar e ele foi então ao julgamento, e a sentença era a sentença de morte. Ele morreu, não mataram, ele rendeu o espírito a Deus depois que cumpriu a obra, porque ele disse: Pai, está consumada a obra que me destes fazer, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele expirou. Então não foi ninguém que matou Jesus, foi Jesus que entregou-se em sacrifício diante de Deus a favor da humanidade. E Deus aceitou e recebeu este sacrifício como um cheiro suave e coloca à disposição da humanidade. Portanto, até hoje, falamos e continuaremos falando o nome de Jesus, o trabalho de Jesus, a vida de Jesus, a obra de Jesus, os milagres de Jesus, os conselhos de Jesus, as repreensões de Jesus, tudo que Jesus fez e ensinou ao seu povo e está registrado na sua palavra. É isso que enche o nosso coração e que nos motiva a servi-lo, em saber quão grande amor Deus teve para conosco ao entregar o seu Filho Jesus. Mas quando nós observamos agora estas 3 visões a respeito de Jesus, nós vamos encontrar em 3 situações. A primeira delas é aquele aqui, quando ele foi levado à crucificação. Então aqui ele levou às costas a sua cruz, foi para o lugar chamado Caveira, que em hebraico quer dizer Gólgota, e ali o crucificaram. Jesus no meio e outros 2 malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. E nós sabemos que eles blasfemavam de Jesus. Um que estava na cruz estava insultando a Jesus, dizendo: se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo e salva também a nós. Mas o outro, ele entendeu a situação, ele disse: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, nós com efeito, por causa dos nossos feitos, mas este nem o mal fez. E ele dirige-se a Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, no último instante de vida, aquele homem recebeu a libertação prometida por Jesus e que ele estava cumprindo ali na cruz do Calvário. Então, na crucificação e morte de Jesus, nós vemos Cristo na cruz. Ele ali estava morrendo. A morte que era determinada para toda a humanidade. Por quê? Porque Jesus carregou em seu corpo os nossos pecados. E ali ele morreu nesta condição, com os nossos pecados em seu corpo. Então, primeira visão de Cristo na cruz, nós o vemos morrendo, quando crucificado lá no alto do Gólgota, lá no Calvário, e ele ali então expirou, entregou o Espírito a Deus e morreu. Então esta primeira visão que nós temos é de Jesus morrendo. Jesus, como homem, ele estava sim sujeito a morrer, como de fato aconteceu. Mas ele tinha alertado e avisado seus discípulos de antemão que isso iria acontecer. Mas quando aconteceu, eles parecem que não estavam prontos para aquele momento.
não estavam preparados e ficaram um tanto preocupados. Até que o Senhor Jesus, ao ressuscitar, se apresentou diante dos seus discípulos. Foi o que trouxe tranquilidade e paz ao coração daqueles discípulos. Mas até ali, eles estavam um bocado preocupados com a vida do Senhor Jesus. Então, na cruz do Calvário, nós vemos Jesus morrendo. Ele tomando o nosso lugar, o meu, o seu, o nosso, de toda a humanidade, de todos os pecadores. Jesus não morreu por pessoas especiais e favoritas. Ele morreu por todos, para que todos tivessem a oportunidade de agora, tomando conhecimento do sacrifício de Jesus a favor do pecador, render-se a Cristo e receber de Deus a implantação da salvação, a libertação, a transformação na vida e a garantia da vida eterna, tudo isto como resultado da morte de Jesus na cruz. Morte de cruz era a morte mais cruel que existia naquela época para criminosos perigosos. Jesus foi colocado entre estes e com a sua cruz ele teve que carregá-la até lá, o lugar da caveira, o Gólgota, e quando chegou lá, o crucificaram, colocaram as mãos, puseram os cravos nas mãos dele, os cravos nos pés, suspenderam aquela cruz lá naquele alto, para que quem estivesse passando, mesmo que fosse ao longe, estava observando os acontecimentos daquele dia. E muita gente, quando presenciou aquele momento da crucificação de Jesus, o coração deles ficou como que ressaltado, como que partido, dado a tão grande sofrimento que Jesus atravessou antes de morrer. Outros estavam conformados, porque não estavam atraídos a Jesus. Mas aqueles que o vinham servindo, eles tiveram um grande sentimento, tristeza naquele momento, do que estava acontecendo com Jesus. Mas eles tinham de Jesus uma promessa que ele haveria de ressuscitar. Então, as esperanças deles não tinham acabado. Eles não estavam agora como que deprimidos. E o que vai acontecer? Não sabemos o que fazer. Não, eles tinham, sim, uma promessa de Deus. E ela cumpriu-se quando Jesus, então, se apresentou diante dos seus discípulos, diante do seu povo, mostrou-lhe as mãos e os lados, para que não tivessem dúvida que era ele mesmo. Mas o que viram anteriormente foi Jesus na cruz do Calvário. E ali ele estava morrendo. Morrendo por mim, morrendo por você, morrendo pela humanidade. Esta é a primeira visão que nós temos do Senhor Jesus Cristo. A segunda visão, aqui, esta primeira visão, ele morrendo. A segunda visão nós encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10 e o versículo 12. Hebreus capítulo 10, versículo 12, está escrito assim: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Então agora, lá na cruz, nós encontramos Cristo morrendo, sendo sepultado, porém Deus o ressuscitou ao terceiro dia e depois de 40 dias teve a ascensão de Jesus ao céu. Nesta segunda referência, Hebreus capítulo 10, versículo 12, está escrito, versículo 12, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado. Foi o que Jesus fez, não foram vários sacrifícios, foi um único. Então diz aqui, e agora ele está assentado para sempre à destra de Deus. Então nós agora encontramos Jesus assentado à destra de Deus, à destra do trono. Então Jesus no trono, vivendo,
E a palavra de Deus diz que ele vive sempre para interceder pelos seus filhos, pelos seus servos. Então, quando olhamos para o trono, nós vemos ali Cristo vivendo após a ressurreição. Ele ressuscitou para nunca mais morrer, mas para continuar a sua vivência por toda a eternidade. Então veja se a primeira visão que encontramos a respeito de Jesus é a visão de Jesus morrendo lá na cruz do Calvário. Esta segunda visão, ela traz para nós uma esperança, porque nós o vemos agora à direita do trono de Deus, não mais morrendo, mas vivendo ao lado do próprio Pai, à direita de Deus Pai. É ali que Jesus está, e a palavra de Deus afirma que ele está vivo para todo sempre. Ou seja, Jesus não mais enfrentará a morte. A morte dele foi o cumprimento das profecias, o cumprimento do plano que Deus, o Pai, tinha estabelecido em favor da humanidade. Então, Jesus veio e cumpriu. Uma vez tendo cumprido este plano, terminou a sua lida aqui na terra, ele agora volta ao Pai, e quando olhamos ao trono, a palavra de Deus diz que o Cordeiro está à direita do trono. Então, Jesus está à direita do Pai no trono, está vivo. Ele ressuscitou e está vivo para todo sempre, para nunca mais morrer. Então, quando olhamos para o céu e contemplamos o trono de Deus, à direita do trono de Deus está o Senhor Jesus vivendo sempre para interceder por nós. Esta, então, é a segunda visão que nós encontramos à luz da Bíblia. Eu disse a princípio que existem muitas visões que podemos ter através de ensinos e relatos da palavra de Deus. Porém, foram separados apenas 3. O primeiro, quando olhamos na cruz, no Calvário, lá para o Gólgota, vemos Jesus morrendo. Mas quando olhamos para o trono, nós vemos Jesus vivendo à direita de Deus Pai. E a terceira referência nós encontramos em Efésios, capítulo 3, e o versículo 17, que nos diz assim, Efésios 3,17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então agora nós olhamos para a cruz, vemos Jesus morrendo. Olhamos para o trono no céu, vemos Jesus vivendo à direita de Deus. Olhamos para nós e vemos agora Jesus habitando na nossa vida. Jesus fazendo morada no nosso coração. Esta é a terceira visão que nós temos, à luz do que Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Éfeso. Então, Cristo no coração significa ele fazendo morada em nós, ele habitando em nós. A palavra de Deus nos afirma que nós somos a morada de Deus em espírito. Logo, Jesus, sendo Deus, somos a morada de Jesus. Ele habita, ele mora no nosso coração. Então, essas 3 visões, elas são importantes e necessárias para a gente direcionar o nosso entendimento sobre as fases da vida de Jesus. Jesus morrendo no Calvário. Jesus vivendo no céu, à direita do trono do Pai.
Jesus habitando ou morando no coração do crente. Então são essas três visões importantes a respeito de Jesus que nós encontramos que estão registrados nas Escrituras Sagradas. E quando nós temos bem vivo diante de nós estas visões a respeito de Jesus, este ensinamento, este exemplo, este ponto de vista do que as Escrituras nos afirmam, isto vai fortalecer, vai solidificar a nossa fé, vai trazer para nós um renovo, um encorajamento, uma disponibilidade, vai nos dar a graça e a ousadia para servirmos a Jesus e nos entregarmos a Ele totalmente até o fim, até a morte, porque a palavra de Deus afirma: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A recompensa dos salvos não está no começo, nem no meio da caminhada, mas ela está no final desta caminhada. E quando nós observamos isto, nós temos uma promessa de Deus que Jesus virá e nos levará para si mesmo, para que onde Ele estiver, nós estejamos com Ele. Então, a visão que temos, em terceiro lugar, é a visão da habitação de Cristo. Nós somos a morada de Deus em espírito. Ele habita no nosso coração. Ele mora no nosso coração. Então, é este o ponto que temos observado nesta oportunidade. As três visões de Cristo. Então, somente para refrescar a nossa memória. No Calvário, lá no Gólgota, qual é a visão que nós temos de Jesus? Nós temos a visão de Jesus morrendo, assumindo o nosso lugar, que era devido a nós. Em segundo lugar, quando nós olhamos a Epístola aos Hebreus, depois de Jesus ter feito o sacrifício da sua vida a Deus, ele agora nós o encontramos no céu, no trono, à direita de Deus Pai. Ele está lá, então, vivendo à direita do Pai. E quando olhamos para a promessa da palavra de Deus e dentro da nossa vida, nós encontramos que Cristo habita pela fé no nosso coração. Então nós nos tornamos a morada do Senhor Jesus, a habitação de Jesus. Ele vem ocupar lugar na nossa vida. Ele vem direcionar o nosso caminhar à luz da sua vontade. Então, quando nós temos isto gravado em nosso entendimento e em nosso coração, nós podemos caminhar de maneira segura e saber o quão maravilhoso é Deus em cuidar do seu povo, através do seu Filho Jesus. Porque tudo isto aconteceu com Jesus pela permissão de Deus, o seu Pai. A entrega de Jesus, a morte de Jesus, Deus estabeleceu que ela haveria de acontecer. Após a ressurreição, a ascensão de Jesus, ele voltar-se para ficar à direita de Deus, o Pai, está nas Escrituras Sagradas, porque foi uma promessa que Deus permitiu que os profetas entregassem ao seu povo, e ela está registrada. Mas quando observamos o último texto em relação a nós, os cristãos, qual é a relação de Cristo conosco? Ele está habitando, ele está morando em nós pela fé. Então Cristo mora em mim, Cristo mora em você, Cristo mora em nós. E quando nós nos apropriamos dessas três visões que temos do Senhor Jesus, nós somos levados por um caminho de amadurecimento, comunhão, compreensão e discernimento do propósito e da vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando assim fizermos, nós teremos esta grande e maravilhosa oportunidade que é servir a este Jesus, que morreu por nós, vive por nós e habita em nós. Tudo relacionado a Jesus.
A nossa vida, nós vivemos em função de Jesus. Ele é o centro da nossa vida. Ele é quem nos comanda. Ele é quem nos conduz. Ele é quem nos dirige. Ele é quem nos impulsiona. Ele é quem faz de cada um de nós um instrumento nas suas mãos. E nós vamos caminhando nesta jornada de acordo com a vontade de Deus, tendo esta visão tripla de Jesus. Jesus no Calvário, morrendo. Jesus no céu, vivendo. Jesus em nós, habitando. Grave isto. No Gólgota, morrendo. No céu, vivendo. Em nós, morando, habitando. Estes são os relacionamentos de Jesus para a nossa vida. E felizes somos quando entendemos isto e palmilharmos a estrada que ele preparou para a nossa vida, que evidentemente nos vai levar à presença dele. Então sigamos este caminho, observando, com cuidado, com temor, com firmeza no caminhar, firmeza e lealdade no coração, em continuar debaixo da mão protetora e potente de Deus, em nos guardar, proteger e defender, porque é assim que Deus trabalha a favor dos seus filhos, para que eles em todos os momentos tenham vitórias extraordinárias na sua vida. Nós só estamos aqui e somos vitoriosos porque Cristo morreu. Continuamos vitoriosos porque Cristo ressuscitou e foi assunto ao céu, está à direita de Deus Pai, no trono de Deus. E também porque Jesus decidiu, pela fé, fazer morada em nosso coração e nos tornando sua casa, a casa onde Deus habita, o coração aonde Jesus mora. Ele mora aqui, ele mora aí em você, ele mora em cada um de nós. Então, sigamos desta forma, olhando nestes 3 pontos, e eles vão certamente nos ajudar a entender melhor o nosso relacionamento com Jesus e as bênçãos que estão inclusas neste relacionamento, para que tudo se encaminhe da melhor maneira na nossa vida, nos levando à renúncia, ao abandono daquilo que não agrada a Deus e à aproximação diante do Senhor em fé, para recebermos dele a orientação concernente à sua vontade. Que eu e você possamos desfrutar destas bênçãos através do Senhor Jesus Cristo, e que Deus, em nome de Jesus, continue nos abençoando, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.